Fala, meus camaradas, tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo. E do vídeo hoje é um vídeo especial, é o primeiro que a gente vai fazer, que é aquele, o react, a reação, sobre a fala, do presidente e algumas pessoas, o presidente aí, que foi no programa de um outro, bandidinho também, que se chama Siqueira Júnior, que era para estar preso, mas ainda estar solto aí falando besteira e ganhando dinheiro do governo, nosso dinheiro, dinheiro do povo, para mentir. Então, vou mostrar aqui, tá? Foram 30 minutos, então assim, tentei pegar algumas coisas, porque se fosse pegar as mentiras cheias, todas as mentiras que ele falou, o Bozolixo, daria umas 4, 5 horas aí, de vídeo. Então, peguei alguns, só vou colocar aqui, em especial para ver. Olha só, nossa senhora, dá raiva, dá até uma ânsia. Aí acho que dá para vocês verem. Então vamos lá, vou ficar tocando e parando, Então vamos lá. Bom, manos, é com grande honra que eu recebo mais uma vez nos estúdios da TV Crítica aqui em Manaus o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Presidente, muito obrigado mais uma vez pela confiança nesse velho, nesse elenco, nessa emissora. E fique à vontade para saudar os amazonenses e manauaras. Participamos aqui da Marcha para Jesus, algo que já virou uma tradição, uma aceitação por parte dos cristãos enorme. Fui convidado pelas lideranças e foi... Parar um pouquinho aqui, assim, depois do pedido de votos da igreja, Cida Malafaia convida o Bolsonaro a participar dessa, da Marcha para Jesus, tudo em nome de Jesus, e não seria a primeira vez, que ele ia para Manaus, tal, a participar desse evento religioso, e bem estranho, o cara religioso e que é agressivo com as pessoas, tal, mas é tudo em nome de Jesus, Então, vamos lá. Muito honroso esse momento. Para o senhor voltar a Manaus, sabendo que o corre é grande, a gente sabe da sua... Não pode parar, principalmente... Realmente ele não pode parar. 15, em 3 anos, foram 15 férias que ele teve, somente. No ano eleitoral. Vim para Manaus na Parada para Jesus, na Caminhada para Jesus, passeata, que são vários, mas o correto é a Marcha para Jesus. Presidente, eu vou ser bem honesto com o senhor. A semana passada nós mostramos Recife se deteriorando a cada dia. Pernambuco. Situação: hospital caindo o teto, moradores de rua aumentando. Propagandazinha, São Paulo aumentou 70% a quantidade de moradores de rua. As ruas estão parecendo a Cracolândia. Olha a cara dele. Existe uma coisa que o governo federal planeja para tudo isso que está acontecendo. É muita coisa para resolver, não. Isso foi agravado. Uma política do fica em casa, a economia te vê depois, foi uma máquina de destruir rendas entre os brasileiros. Mentiroso, porque já vinha, antes da pandemia, a economia do Tchutchuca, já vinha péssima, Ou seja, bom para eles, bom para a burguesia, bom para o capital, mas para o proletário, para os pobres, cada vez pior, É lógico que a pandemia teve seu agravo, que poderia ser muito menos, se este esgoto humano aqui que defeca pela boca tivesse rapidamente tomado aí o auxílio, que a gente vai falar, enfim, tomasse uma providência, aceitasse que existia, estava existindo algo e que rapidamente ele tomasse alguma iniciativa, muito diferentemente, se você pegar como teve o H1N1, é só você ir no site oficial, você vai ver a diferença, da atitude na época do presidente Lula com este ser aqui. Política adotada pelos governadores, não pelo governo federal. E graças a Deus, porque o que você queria é que todo mundo ficasse na rua,
se matando lá, né, o vírus, né, como vocês fizeram aí, vocês dois fizeram em Manaus, né, é um absurdo este cara aqui não está preso, né, porque ele incentivou muito o pessoal de Manaus a não ficar em casa, a saírem, o não lockdown, falou muito, né, falou muito. Aí quando, né, muitos morreram, né, e aí quando ele pegou, né, ficou com o pulmão ferrado, com oxigênio, chorando, né, pediu para morrer. Tem ele falando que pediu para morrer, né? Aí acreditem. Mas já é tarde, filho. Já, né? Se você fosse pro SUS, você tinha morrido, vagabundo. Você tinha morrido se tivesse pro SUS. Como muitos foram, né? E, né, mais grave ainda, né, incentivando você, vagabundo, ganhando dinheiro, né, ganhou o governo, vou falar aqui também, ganhou dinheiro desse outro vagabundo, para mentir, né, da cloroquina e tal, e em Manaus nebulizaram uma gestante, com cloroquina, cara. Morreram, era bebê. E ficou por isso mesmo, cara, ou seja, sabe, assim, coisa, não aconteceu nada. Se não é criar lá atrás o auxílio emergencial, estaria muito pior a situação hoje em dia. Bem, como criamos também. Bem, criou porcaria nenhuma, tá? O que você queria era danada, certo? E aí, né, os governadores, todo mundo, pressão, né? Aí com tchutchuca, vamos dar R$200. R$200, pô, maravilha. R$200 dá para você passar um mês tranquilamente, né? Aí, que era limitando a valores informais só por 3 meses, tá? Se aí, de novo, né, bateram forte e tal, e aí, né, foi para R$600, né, já aumentou um pouco, aí foi para transporte, de aplicativo, caminhoneiros, taxistas, agricultores, familiares, ambulantes, né, de praias, garçom, né, e foi com muita luta, né? Então, ou seja, em meio a uma competência inacreditável desse cara, né, incrível, né, negando né, enfim, né? E a demora de quase um mês, né, entre o início das medidas de distanciamento social em março, né? Eu lembro que o Dance Dobra veio, né, no começo, cara, né? Falando disso, ele veio da Itália para cá normalmente, cara. E lá a pessoa fazendo fila, distanciamento. Ele veio da Itália para cá e não fizeram nem nada com ele. Deixou tudo normal. Você tem que ter feito o quê? Fechar as fronteiras, existe o vírus e pronto. Mas enfim, vamos lá. Também o Auxílio Brasil, que passou a ser mais do que o dobro do Bolsa Família. Agrava essa situação que está no mundo todo. Com essa guerra da Ucrânia, inflação, desabastecimento. Agora é culpa da Ucrânia, né? Em vários países da Europa, a situação está bastante complicada. Vem aumento de combustível em cima disso. Agrega isso, a Petrobras tem seus problemas, que eu não mando na Petrobras, não tenho como mandar lá, agrega pela... Outra mentira, né? Porque como é que a pessoa muda o presidente da Petrobras? Não, eu não mando em nada, eu não mando. Você é mentiroso, cara. Tu é mentiroso. Porra, inaceitável um negócio desse, cara. Sabe? Eu sou o dono, né, da empresa, né, aliás, eu tenho o poder de mudar o presidente da empresa, mas pessoal, eu não posso mandar em nada. Não posso mudar. Ganância de muitos governadores na cobrança do ICMS. Vou falar do meu estado. Você sabe, cada litro de gasolina, quanto você paga de ICMS? R$2,30. Outra mentira. Sempre teve ICMS. Agora, sabe por que é isto? É raiva. Porque esse cara é um cara rancoroso, raivoso, entendeu? Ele foi multado lá, pescando numa área irregular. Ele é um patriota, então te dá... Pô, amigão, tá certo, você tem que me multar mesmo, eu vou pagar. Patriota é isto, né? Patrimônio, né? Ali estava
né, pescando onde não poderia. O que aconteceu quando ele chegou à presidência? Exonerou o cara. Então, o cara é rancoroso. Então, tudo isso ICMS é só por questão de para ferrar os governadores, que ele tem raiva dos governadores, porque eles peitaram esse imbecil aqui, esse aqui, ó, buchudinho, né? Peitou ele e o que é que fez? Não, nosso estado, né, os governadores e prefeitos têm autonomia sobre seu estado e suas regiões. Então, ou seja, não, ele queria o quê? Que não fechasse nada, entendeu? É isso que ele queria, que realmente ficasse tudo aberto e o povo que se dane. Porque quando ele pegou Covid, esse vagabundo aqui, esse esgoto humano que defeca pela boca, ele fazia todo dia, fazia raio-x para ver como é que estava, né? Lógico, saiam, pode sair, cara, lógico. Ele tem dinheiro, tá roubando, desviando, né, rachadinhas. Então vai para o hospital bom, né? Vai para o SUS. Se ele fosse para o SUS, todo mundo ficava na rua, mas não, os dois foram para hospitais muito bons, pagos, né? Né? Então é muito bom falar, né, cara? O que tu acha de ICMS? ICMS, tá? Você sabe quando você paga de diesel hoje em dia por litro de diesel de ICMS? R$1. Você sabe quando você paga de imposto federal? 0, que eu zerei. O gás está caro? Eu zerei desde o início do ano passado. Vamos lá. Deixa eu ir mais para frente aqui que vai falar uma coisa, aí eu já completo. O gás de cozinha. Hoje em dia, o gás de cozinha, uma parte considerável, vem dos impostos estaduais. Por que os governadores não zeram imposto também? Eles falam tanto em defender o pobre. Por que não faz como eu fiz no ano passado? Zerar o imposto do gás de cozinha. Por exemplo, muita coisa chega caro para vocês aqui, que vem com óleo diesel, o meio de transporte, né? É impulsionado pelo diesel. E é como eu te disse, o imposto federal dos diesel eu zerei. Era na casa de 32 centavos por litro. Tá? O governo estadual, os governadores estão comprando a mesma alíquota de dia. R$1 por litro. Olha uma imagem aqui. Brasília, São Paulo. 1.000 quilômetros. Um caminhão carregado ida e volta gasta 1.000 litros de diesel. E cada 2 quilômetros, 1 litro. Ele paga para ir e voltar a São Paulo, um caminhão carregado Brasília, São Paulo, Brasília, R$1.000 de ICMS. Isso é um absurdo. Só de imposto estadual. Você pode ver. E é mais, a gasolina você paga 69 centavos de imposto federal. Este valor é o mesmo desde janeiro de 2019, quando eu assumi. Eu congelei esse valor. Os governadores não. Praticamente dobraram. Alguns mais que dobraram o valor cobrado de ICMS no litro da gasolina. Outra mentira, né? Segundo o Conselho, né, Nacional de Política da Fazenda, né, o CONFAZ, não aumentaram os impostos na quinzena, como ele falou aí, né, mais ou menos de março, né? Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará e Pernambuco não aumentaram, entendeu? Então, a questão não é o ICMS, ele sabe disso, mas ele quer, porque pode zerar o ICMS, pode fazer o que for, meu amigo, seu aí, mas não adianta, vai continuar caro, porque eu vou explicar de novo, né, o porquê da gasolina cara. Outro problema, nós temos que importar gasolina e diesel, porque não temos capacidade de refino. Lá atrás, um outro presidente, né, de 9 dedos, começou a fazer 3 refinarias do Brasil, gastou 100 bilhões de reais e hoje são 3 grandes sucatas. Outro mentiroso, é outra mentira, né? É outra mentira. Então, assim, já que ele não tem respeito, né, com ninguém, né, então não podemos ter respeito com ele. Então, vamos lá. Então, primeiramente, a Petrobras, né, investimentos, né, não se tem de 2007 para cá, aliás, para 2007 até 2016, né, o investimento era de 96 bilhões de reais. Vou repetir, 96 bilhões de reais em investimentos em refinarias, né, em tecnologias, era isso. De 2017 até hoje, sabe quanto é que é, meus camaradas? 6 bilhões. Aí como é que você quer ter refinaria? Hein, ô mentiroso? Tem. 2017, Pedrinho Parantes, né, com o Temer, que era o golpe em 2017, em outubro, né, ele colocou lá esse ministro safado que
que é que ele fez? Criou o PPI, fez pelo PPI, né, que é o Preço de Paridade Internacional, e fez com que fosse, né, tudo feito, né, pegando, vamos supor, os Estados Unidos, por exemplo. Né? Então você tem, vê que coisa linda, na época era 27%, né, que fabricava aqui, o resto era importado. Então você tinha produção aqui, né, e aumentou a produção feita aqui. Então, ou seja, vê que coisa linda. Eu pego, né, não sei, hipoteticamente, $10, né, para trazer, converto para real, R$50 mais ou menos, aí vai ter acho que meu lucro, né, o lucro de acionista de todo mundo, vou colocar mais, sei lá, R$40, então 90, mais o transporte, não sei o que, R$110. Então esse vai ser o valor para chegar aqui. Então assim, só que aí você fala, mas camarada, mas como é que você está cobrando 100%, como se a gente importasse 100%, mas a gente faz aqui. Lindo isso, né, cara? Maravilha. Então, os caras estão rindo à toa, entendeu? Estão rindo à toa. Né? E outra, né? E tem os louros do pré-sal, né? Tem os louros do pré-sal que, né, quem foi que descobriu, hein? O seu amigo Nove Dedos, né? Descobriu e estão tirando, extraindo gasolina, combustível, a $4, no total $10 o barril, a preço da Arábia Saudita. Cara, porra. No Brasil, não refina um barril sequer de óleo diesel. Temos que importar, nos sujeitar ao preço que vem de fora para cá. Mais uma questão grave. Lá no governo Lula, lá atrás, ele vendeu papéis da Petrobras para os ditos minoritários. E hoje em dia esse pessoal manda na Petrobras, com papéis, inclusive, em bolsa dos Estados Unidos. Outra mentira, porque vocês, né, o seu presidente, né, detém 50%. Né? Então, né, em 7 anos, vocês venderam aí, né, 244 bilhões, né, da Petrobras, ou seja, uma privatização praticamente, né, anunciada, né? Então, lembrando aí, em 2002 e até 2013, a produção de derivados em refinarias aumentou cerca de 30%, né? Entendeu? Então, né? É inacreditável, mente. Mente. Eles decidem o preço da Petrobras, basicamente, não mais o governo federal. Presidente, com sua licença. Você pode mudar a política de preço, você pode mudar, o mentiroso. Você não quer fazer por quê? Porque Tchutchuca não quer, o Guedes não quer. É lógico que quer, né? Todo o seu governo é para os ricos, né? Os banqueiros, né? Que é o que, né? Que detém aí, né? O capital. Eles que mandam no Estado, ele que manda no Estado, entendeu? São eles que mandam aqui no Estado. Então, ou seja, ele quer que seja dessa forma. Então, a Petrobras está tendo lucro absurdo dos acionistas, né? Entendeu? Então é só você mudar a política de preço. Muda a política de preço, meu nenenzinho. A gasolina, o diesel, tudinho baixa. Entendeu? Existe um possível desabastecimento em vista. E lembrando também, né, que com o Lula, a primeira refinaria do país reativou o desenvolvimento regional, né, que foi a Landulfo Alves, né, que vocês deram a preço de banana, certo? Ela fazia investimento de 5 bilhões na época do Lula, né? Entendeu? E aí eles venderam, privatizaram, né? Que vende hoje combustível a 6,4% mais caro. Porque, lógico, se você compra uma empresa, né? A Landulfo foi o seguinte, ano passado, 2021, né? Eles venderam, né? O TCU viu que foi muito abaixo do mercado, eles venderam e por um grupo do Emirados Árabes, né? E que aí depois da pressão para baixar o preço e tal, né, do combustível, aí baixou um pouco, e aí só que eles disseram, não, aqui ninguém baixa nada não, entendeu? Então, ou seja, Bahia e outro estado lá estavam pagando gasolina mais cara do que todos os outros estados, né? E uma baita refinaria, cara, uma baita refinaria. Né? Estava refinando bem, vários derivados, mas
né? Porque aí ganha um dinheirinho, né? Lógico, né? Rachadinha e tal, enfim. E o óleo diesel no Brasil? No Brasil, não ainda, não. Nós precisamos de refino, não temos refino. Se o mundo subir muito o preço do combustível ou começar a não destilar lá fora, não refinar, isso pode faltar, não é para nós, para o mundo todo. Aí, repetindo, o preço da gasolina hoje é uma decisão do presidente Bolsonaro, diz o engenheiro da Petrobras. Sobre o combustível, faça um levantamento na Europa. O preço médio da gasolina está R$12. Estados Unidos subiu assustadoramente. Na Argentina, está faltando óleo diesel, que o governo lá na canetada congelou o preço do diesel. Ficou bonito por 3, 4 meses. Depois acabou o diesel. Então nós temos que respeitar o livre mercado. Agora, a Petrobras abusa. Lá é caso de logística, lá não tem nada a ver não, mas vai. Ela, no primeiro trimestre desse ano, teve um lucro líquido de 44 bilhões de reais. As refinarias do mundo todo, as empresas petrolíferas do mundo todo, baixaram sua margem de lucro. A Petrobras tem 30%. A que mais lucra lá fora, 15%. Baixaram por quê? Para não quebrar os seus respectivos países. A Petrobras, no momento, não tem qualquer responsabilidade que é mais arrancar dinheiro do povo. Quanto mais caro está o combustível, mais eles ganham, mais eles pagam para os acionistas, mais mandam para fora. E mais você fica, né? Chuchuca fica feliz, né? Porque o dólar alto, né? Offshore dele, tudinho, né? E aí sobra mais dinheiro para você, né? Dá para quem? Para Arthurzinho Lira, que é outro bandido também, né? Para você não ser preso. Fora do Brasil. O Ministério das Minas e Energia garante 38 dias aí de segurança na questão. São os nossos depósitos, né? Isso. Se faltar hoje, 40 dias aproximadamente, 40 dias. Garante o dia. Você vai fazer uma campanha para economizar, né? E tem para aproximadamente 40 dias. E é tempo para renovar, para dizer assim, ó, vamos reabastecer. Os 40 dias, levanta em conta que as 9 refinarias continuem produzindo. Então é aquele que nós não vamos importar, contando com isso. E a refinaria produzindo, nós temos que 40 Vocês não privatizarem mais, né? Comercial. Propaganda, capitalismo. Agora, como é que fica a situação hoje? A gente sabe Isso é um bandido. Isso é puxa saco. Caminhoneiro move esse país. É o caminhoneiro. Por mais fios que se tenha, mas o caminhão ainda é a grande esperança de progresso para qualquer cidade do mundo. Né? Como é que fica? Os caminhoneiros, uma hora, anunciam que vai parar, que vão fazer protesto, que vai... O senhor tem esse contato? O senhor... Temos o condicionamento com o Tarcísio, basicamente está afastado, mas faz o contato com eles. Sabemos do problema deles. Comigo, eles estão tomando conhecimento do que compõe o preço do óleo diesel. Parece até que é orquestrado o que vem acontecendo aqui no Brasil. A Petrobras não precisa desse lucro excessivo. E toda vez que eu faço alguma coisa, a imprensa diz que eu estou interferindo. Trocamos agora o ministro das Minas e Energia e nós estamos agora... Vou trocar todo mundo, né? E nós estamos sabendo que é uma caixa preta muitas vezes. Você não tem caixa preta? Tá? O tal do PPI, Paridade de Preço Internacional. Nós queremos saber a mecânica disso. Isso foi feito no início do governo Temer. Ele mandou essa, cara. Não acredito. A cara do Roda. Não é possível, Bolsonaro. Não sabe. Caixa preta, não é caixa preta, né? Ele mandou essa, cara. Mas isso é muita cara de pau, né, cara? O cara muda todo mundo, muda. Você pode mudar todo mundo a Petrobras, cara. Entendeu? E também assista um vídeo que eu fiz, já fiz 2 vídeos sobre a Petrobras, tá? Tá aparecendo aqui no card para vocês, explicando direitinho a regalia que os caras têm, né? Os caras que trabalham lá na Petrobras, né? E assim, né? O lucro, né? Foi a CN, né? a CNOCC, né? Também a Petrobras, né? Realmente teve um baita lucro, né? 31,6, né? Que dava para subsidiar, pegava 1 milhão aí, né? E subsidiava, né? Combustível dos caminhoneiros. O diesel hoje está o preço da gasolina praticamente, né? Os caminhoneiros, tadinho, que, né? São tudo bolsonaristas. Toda vez subiu lá fora, sabe? A cara dele. Parece, não temos, ela compra. Olha a dificuldade. Toma uma semana para conseguir isso aí. Pelo que parece, pelo estatuto da Petrobras, essa paridade de preço internacional, o PPI, não precisa ser reajustada automaticamente. Ela tem um espaço de até 1 ano. E no final do ano, você faz uma conta de chegada, tendo em vista o lucro da Petrobras com a parte que vai
cima da Petrobras. Eita, comumente. A capitalização também levou 39,8% para 48% da participação do governo federal. Eu acho que ele é do governo federal, né? Não sei. União, BNDES e o Fundo Soberano. Como você não tem... Né? Você não devolve porque você quer dar por lira, filho. Né? Capital total das empresas. Aumentar para 28% de participação dos entes, das estatais, enfim. Crédito Brasil Empreendedor, o Banco do Brasil deve anunciar 6 bilhões em crédito para os micro e pequenos empresários brasileiros. O governo continua trabalhando junto aos bancos para liberar mais crédito. Olha, é um trabalho junto com a Caixa, com a Federal, até o preço da Caixa está me acompanhando nessa viagem. Esse microcrédito de 300 a 3 mil reais. Você pode pensar muitas vezes, o que você faz com isso? Não. Uma senhora pode comprar ali seu material para tesoura, pente, não sei o quê, shampoo, e começar a fazer seu negócio de cabeleireiro. Tá? Você pode começar a montar um pequeno negócio no fundo da tua casa com esse dinheiro. Se aplicando bem, dá para você começar. Aplicando bem, você compra mansão de 6 milhões, né? Que Flavinho Bolsonaro disse que comprou essa mansão, né, de 6 milhões advogando. Né, advogando. Só que ele nunca advogou, cara. E ele conseguiu a OAB, né, pela meritocracia, né? Ele conseguiu lá, estudando, lutando. Aí o cara veio e deu a ele a OAB, não fez a prova. É o seu esforço, você consegue. Se você for um trabalhador, se você meter a cara, você consegue ter um banco, né? Você consegue mansões, consegue comprar 14 imóveis, né, pagando à vista. Você consegue, cara. É só um esforço, cara. Pô, tá aí a meritocracia, cara. Não é? Aí ele não esquece que tá pegando emprestado, mas tem que pagar os juros pro banco, cara. Na pandemia, demorou a beça, para liberar dinheiro. Né, que era 200, depois 400, depois 600 reais. Demorou a beça. Depois, rapidinho, para o banco, ele liberou 1 trilhão. Eu vou explicar. O início para você começar a produzir. E mais ainda, em 2019, nós aprovamos a Lei da Liberdade Econômica, entre outras coisas. Você quer vender cachorro-quente na pracinha aqui. Você entrava com pedido de alvará na prefeitura. De acordo com a prefeitura, levava 1 ano, 2, e você não conseguia. Vender cachorro na praia precisa de alvará? Hoje, se há 30 dias após o protocolo a prefeitura não te der alvará, você pode começar a trabalhar. E não é só para isso, você pode também fazer a sua pequena pizza, um montão de coisa. Lógico, né? Você vai pagar mais imposto. Então, quanto mais gente abrir seu negócio, é mais imposto para arrecadação de vocês. Simples. Um montão de coisa, você vai se virar. Você vai se virar, vai cuidar da sua vida. Você pode ver, durante a pandemia, governadores, quase todos, fecharam os estados sem se preocupar com os informais. Graças a Deus que eles fecharam, mas se preocuparam sim, entendeu? Fizeram pressão, você esqueceu, o mentiroso? Aquele cara que vendia um churrasquinho de gato na praça, não sei se é esse nome aqui, água no sinal, biscoito de gato, menosprezando os vendedores. Teremos problema gravíssimo no Brasil. Criamos o auxílio emergencial. Foram 5 meses de 600 reais. Agora... Você não criou. Você foi forçado a dar. Para de mentir, cara. Como você mente, rapaz. Uma coisa, Siqueira, que a gente que queria, que em vez de eu pagar diretamente para o beneficiário, queria que eu desse o dinheiro para o prefeito. Já imaginou, né? A festa. Para eles fazerem essa distribuição. A festa como você está fazendo, né? No agronegócio, tal, né? Do tratoraço e tal. Outra mentira, tá? Os governadores não queriam dinheiro para eles, até porque ia fazer um mecanismo como, né? Tem um custo para dar esse dinheiro, tal. Eles queriam que acelerasse e fosse mais rápido, né? Foi tão desastroso que aplicativo não funcionava, muita gente reclamando, muita gente... tinha direito, não conseguiu, né? Do Pazuello, outro bandido, que não sabia o que era o SUS, as filhas dele conseguiram tirar, né? Conseguiram tirar esse auxílio, né? Conseguiu, vários aí do Exército também, os vagabundos, conseguiu também tirar, então teve várias fraudes,
porque fizeram mal feito, má vontade. Então, olha a festa política, e com toda certeza, em muitas prefeituras, que ia acontecer. Nós pagamos diretamente o interessado, o mais humilde. Chegamos a pagar 68 milhões de pessoas pelo Brasil. Um terço da população ganhou o auxílio emergencial. E depois disso, outra coisa fantástica do nosso governo, o PIX. Hoje, mais de 100 milhões de pessoas usam o PIX no Brasil. Passaram a ser pequenos empreendedores. O PIX, a ideia, né, foi do governo Temer, certo? E foi implantado, né, no governo dele. Mas a ideia, certo, foi do Temer. Então, né, você não criou, né? Você deu início, certo? Criar é uma coisa, certo? Né? E você agora é um microempreendedor, um empresário, que você faz um PIX. Microempresários, pessoas que nunca haviam entrado numa agência bancária. E nós, quando criamos o Auxílio Brasil, basicamente um trabalho enorme da Caixa Econômica Federal e 2 outros ministros. E lembrando, né, que esse auxíliozinho aí, né, que era o Pronamp e tal, Michelinha, né, Micheque, né, a da rachadinha também, Micheque, ela teve um balcãozinho lá, né, para os amigos dela, né, passar na frente. Meritocracia, gente. Você consegue, trabalhe que você consegue, cara. Entendeu? Então se esforce. Se você não esforçar, é porque você é burro, você é ignorante, você é tonto, né? Os amiguinhos dela, que tinha um salão de beleza, fazia as unhas dela, fazia o negócio dela, enfim, né? né? E se liberou mais de 100 mil, 200 mil pessoas que de fato estavam precisando, não conseguiram, cara. Então, assim, né? E tem documentos, tá? A primeira-dama agiu pessoalmente para favorecer empresas amigas, né, que são adeptas, né, lógico, né, ao bolsonarismo, né, no auge da pandemia. Empréstimos foram liberados pela Caixa depois que ela falou com o presidente do banco, Pedro Guimarães, e enviou e-mail com a lista de indicados, né, de pessoas indicadas, ou seja, privilégio, né, como sempre, né, bem distante da maioria, né, do povo. Nós fizemos o que, então? Além de atender as pessoas, elas passaram a se inteirar com o cartão e fazer as suas transações. E com o Pix agora, nós criamos agora o Pix Troco, o Pix Saque. Você pode chegar na birosca, num canto qualquer, num restaurante, e sacar o dinheiro. Interessa para o dono da birosca, do restaurante, não vai ter dinheiro no papel, vai evitar ser assaltado. É um baita do negócio. Então isso daí, inclusive, a previsão esse ano, cada vez a projeção porque assim, o PIX, né, os bancos ganham muito, certo? Reclamado, ganham. Como? Com logística, né, de dinheiro. Vou falar depois, vou explicar depois. Então deixam de fazer isso com o PIX, entendeu? Mas vou explicar depois. É para mais, os banqueiros vão deixar de ganhar do povo 30 bilhões de reais. É dinheiro que fica no bolso daqueles que fazem transações, porque não tem mais tarifa. Quando o senhor falou de passar esse dinheiro direto para as pessoas que mais sofreram durante a pandemia... Assim, só lembrando, né, que não deu em nada, né? O Ministério Público está investigando, a Micheque, né, que agiu, né, na Caixa para liberar e né, nada, né? Assim, até agora nada. E assim, se fosse liberado, né, esse dinheiro, né, com juros, né, como foi para Flavinho, né, lá da mansão dele, né, seria ótimo, né? Mas não. Eu me questionei, e a minha equipe, quando houve a tragédia de Petrópolis, e foi liberado, não lembro o valor, não sei se o senhor lembra, o valor para aquelas vítimas, né? Foi muito dinheiro liberado. E eu fiquei me questionando, quem vai administrar essa verba para socorrer as vítimas de Petrópolis? Tivemos uma tragédia semelhante há 10 anos, mais ou menos, lá em Petrópolis. Sumiram com o dinheiro. Agora, a gente não tem como dar dinheiro diretamente para a pessoa interessada. O que nós liberamos é o fundo de garantia. Isso vai diretamente para elas. As obras... Antigamente você, né, tinha o fundo de garantia para comprar apartamento. Hoje é para comer, né? São via convênios com as respectivas prefeituras. Há um controle maior. Nós não temos autoridade para controlar isso aí. Fica a cargo do respectivo prefeito. E a gente espera que não haja um desvio.
Mas tem como fiscalizar? Não dá, não dá. Da nossa parte, por exemplo, por que você não fala em corrupção no nosso governo? Pode haver. Realmente pode haver, né? Pode não, tem a haver, e muito. Primeiro com o Anderson Lorenzetti, que confessou logo no começo do governo ter feito caixa 2. E pasmem, ele quer ser candidato, tá? Absurdo. Aí teve o Álvaro de Azevedo, Laranjal, então... E se falar da ex-mulher dele, né, desse bandido aqui, né, que comprou 14 imóveis, né, parte deles com dinheiro vivo, 14 imóveis, né, parte, né, com dinheiro vivo, tá? E foi casada durante décadas, né? Ana Cristina Siqueira do Vale, né? Então, um patrimônio muito gigantesco, né? Teve o filhinho, né? O outro bandidinho também, né? O 04, sei lá, um negócio desse, né? E depois que ele levou a Gaia, e aí colocou Carluxo para tomar conta. Então, assim, teve com base 40 escrituras de compra e venda de 20 registros em cartório do Rio de Janeiro e em Brasília, mostra que a Ana Cristina comprou com Bolsonaro 14 apartamentos, casas e terrenos. E esses imóveis somados são avaliados em cerca de 3 milhões na data da separação, que foi em 2007. O equivalente a 5,3 milhões em valores corrigidos pela inflação. A compra de 5 desses 14 imóveis, o pagamento ocorreu em dinheiro vivo, diz a reportagem. Foram 2 casas, um apartamento e 2 terrenos. Tudo feito em negociações separadas, ocorridas em 2000 e 2006, que somam 243 mil reais, tá? Em valores na época. Hoje, esse montante chegaria a 680 mil, com a inflação corrigida por IPCA. Certo? Então, tá aí, né? Sem corrupção. Tá? Então, o auxílio emergencial foi pago para 107 milhões de brasileiros, né, graças ao Senado, governadores e prefeitos, né, enquanto o Auxílio Brasil vai beneficiar só 17 milhões, né, de famílias. Tá? Então, o banco recebe 1,2 trilhão, como eu tinha falado, né, do Banco Central, mas só que esse 1 trilhão era para dar crédito e tal, mas mentira. Tá? Só foi 4% só, mas foi para eles. Tá? 4% disso vira, né, aumento de empréstimo para pessoas e empresas. Apesar dos bancos terem recebido do Banco Central em março 1,2 trilhão adicionais, né, para emprestar a pessoas e empresas de março a maio, elas apenas aumentaram as suas concessões de empréstimos em 50,4 bilhões em relação ao mesmo período de 2019. Ou seja, apesar de todo esse volume adicional de recursos entregues, né, pelo Banco Central, e apesar da crescente necessidade por mais financiamentos em um cenário forte de crise nesses 3 meses. Então, mantiveram praticamente o mesmo patamar de financiamento do ano passado, né, com aumento apenas de 5,4%. Então, e tudo que estou falando, pessoal, vai estar os links para vocês darem uma olhada, tudinho, tá? Então, bem interessante, né? Então, o Bolsonaro deu 1,2 trilhão aos bancos, mas reduz salários dos trabalhadores. Né? Então, bem interessante, né? Uma MP do governo permite que empresas cortem 70% do salário dos empregados, né? E de acordo com documentos, né, que foi examinado pela UOL, o Banco Central, né, começou o processo da criação do PIX, que foi em 2018, né, quando o órgão era, né, comandado pelo economista, né, Ilan Goldaffer, já, ainda do governo Michel Temer, né, o outro bandidinho. A ferramenta foi lançada em novembro de 2020 e se tornou um sucesso em todo o Brasil. Tá? Você falou aí do ônibus, né, que eu já falei que é um bandidinho, o João Roma também, né? Então, vamos lá. Se o vento vai atrás, mas 3 anos e meio, não tem. Porque nós temos dispositivo de controle. Aí não tem mesmo, tá? Lembrando, o governo Bolsonaro tira 90 milhões de famílias pobres para comprar tratores, então não tem corrupção, certo? O governo desviou verba contra a miséria para comprar tratores, não tem corrupção. TCU vê crime, tá? A Folha mostrou na segunda-feira, dia 22, né, desse ano ainda, tá, que o Ministério da Cidadania, né, usou 89,8 milhões a apagar das luzes do ano passado para a compra de maquinários. Os recursos estão no âmbito do programa, né, Fomento Rural, né, voltado a famílias em situação de pobreza. O Tarcísio, né? O Tarcísio. Né? Em situação de pobreza, extrema pobreza na zona rural. Contexto estranho ao uso de maquinários de grande porte. Maradas.
Tá? E lembrando aí, os bancos não perdem dinheiro com a questão do Pix, de acordo com o gerente de Inovação e Tecnologia da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, Carolina Sansão, os bancos gastam cerca de 10 bilhões com logística de papel, moeda, isto é, para fazer o dinheiro circular pelo país, com a implementação do Pix e o aumento das transações digitais, a necessidade de circulação de cédulas irá diminuir e, consequentemente, os bancos irão o quê? Economizar, camaradas. O Pix retirou no ano passado 1,5 bilhão em receita dos maiores bancos, né? Banco do Brasil, Itaú, Unibanco, Bradesco e Santander. Mesmo com esse impacto, a receita com o serviço dos quatro cresceram e atingiram o quê? 122 bilhões. Aí, ó. Ô, mentiroso. Vamos lá. A corrupção, né? Em 2020 foi eleito a personalidade do ano, esse aqui, ó. Né? Com o quê? Né? Pelo maior corrupto, né? Organized Crime and Corruption Reporting Project, né? Um consórcio internacional que reúne jornalistas investigativos e centro de mídia independente. O capitão do sigilo, que tudo é sigilo. Sigilo de 100 anos por cartão corporativo, 100 anos por cartão vacinação, tudo é 100 anos. Né? Então, lógico que é difícil, né, você, né, ver mais especialista em organização, a ponto que outro fato relevante é que o ataque sistemático do governo Bolsonaro à transparência pública. Um relatório da Transparência do Brasil sobre a Lei de Acesso à Informação, né, a LAI, né, com base nos dados do Executivo Federal, identificou que quase 1.500 pedidos de informação que foram negados utilizando a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei LGPD, de forma equivocada, como justificativa, né, ou seja, partido militar, falta também transparência, tudo é sigilo de 100 anos, processo interno do Exército contra o general Pazuello, né, que é um absurdo, que é para estar preso também, né, que era o ministro da Saúde, que não sabia nem que era o SUS, né, hoje tem um cargo especial, não sabe quanto é que ele ganha, o que é que ele faz, tem um cargo especial, apenas isso. Também está sendo investigado, infringir o regimento disciplinar do Exército, né? Enfim, tá, e assim vai. E tem mais, Covaxin, né? Covaxin foi um escândalo, cara, absurdo o que fizeram com a Covaxin, né? Vai falar aí, esse bandido, né? Aí eu retomo, tá? Mas teve aí os pastores lobistas, né, que queriam ouro, né, o ministro madeireiro, lá, o Ricardo Salles, né, passando a boiada, né, ganhou muito dinheiro, orçamento paralelo bilionário, né, empreiteira fraudulenta, né, e a Engie Forte tem conquistado a maioria, né, das concorrências de pavimentação do governo Bolsonaro. A empresa, né, venceu, né, diferentes licitações nas quais participou sozinha ou na campanha de uma empresa de fachada, registrada no nome de irmão de seus sócios, né, Daniel Alves e Emerson Sheik, também, né, tiveram aí, né, um dinheirinho, né, 6,2 milhões das suas organizações, né, autorizou pagamento para esses jogadores, né. Tem muita, viu? Mas vamos lá. Nada, Ministério. O Ministério do Tarcísio, por exemplo, infraestrutura é muito grande. Tá? Boto bandido. Desenvolvimento regional. São mais de 20 mil obras pelo Brasil. Ministério da Saúde. Fizeram uma CPI. Acharam alguma coisa? Muita coisa, vou falar que sim. Em novembro, esse bandido aqui, esse esgoto humano que defeca pela boca, em novembro ele ligou lá para a Índia, né, falou com o ministro lá, né, querendo ter interesse. E em dezembro ele vem e fala, isso aqui o pessoal tudo agora quer vacina, eu não vejo a importância de vacina, para que vacina? Cara safado. E isso só faz um ano tentando. Aí em fevereiro ele, né, reserva, né, você está empenhado, ou seja, empenho, 1 bilhão de reais, né, 6 bilhões de reais, 1 bilhão de dólares, 6 bilhões de reais empenhado. Não gastou R$1 porque foi denunciado pelos irmãos Mirandas, né? E a PGR também está comprada, né? E por isso que não foi, para estar preso, porque crimes e mais crimes ali. Capitã Coroclin, né? Enfim, nossa senhora. Não acharam nada, porque não tem desvio. Me acusaram de corrupção virtual, de eu querer desviar 400
milhões de dólares na compra de uma vacina chamada Covaxin, que não foi comprada uma dose, foi pago R$1. Lógico, é denunciaram, camarada. O Omar Aziz queria, na verdade, é uma emenda que ele apresentou assim lá embaixo, que prefeitos e governadores pudessem comprar vacinas em qualquer lugar do mundo, sem certificação da Anvisa e sem licitação. Imagina o tamanho da festa. Mentira, só queria agir. Outra mentira. Outra mentira, queria agilizar, que fosse mais rápido. A dificuldade para apurarmos 50 milhões de reais. Não conseguimos apurar. E também apurar o seu filho, né, que ele assumiu a parte do Rio todinha, a parte de logística, né, de várias coisinhas, sabe? Quem está apurando é uma CPI do Rio Grande do Norte, que é a CPI do Congresso, o senhor Omar Aziz, Renan Calheiros, entre outros, inclusive o Renan falou claramente, o saltitante, como é que é o nome dele lá, sei lá, ele falou claramente, Renan, não vamos apurar desvio de recursos. E me acusaram... Porque a CPI tem um fim, tá? O fim era a questão da vacina. Por que você, imbecil, não quis comprar vacina? Era isso. Se fosse para desvio e outras coisas, aí ia fazer outra CPI. A PF, a sua PF, está investigando. Entendeu? Então, não é porque não quis. Lógico. A CPI é uma CPI, você faz CPI para tudinho. A CPI você faz para uma coisa, para outra, enfim. E tem mais, viu? Olha, teve aí a ONGs, né, que ele é contra, mas estava dando, ônibus escolares superfaturados, da Ministério da Educação teria superfaturado 700 milhões na compra de ônibus escolares, a denúncia foi revelada por documentos obtidos pelo Jornal do Estado, servidores do Planalto vendem cursos, né, aos governos, alocado aí em cargos de confiança na Casa Civil da Presidência da República, 2 funcionários concursados do Poder Executivo Federal receberam por meio de uma empresa criada por eles o valor de R$17 mil do Ministério da Infraestrutura para realizar uma formação de 37 servidores da pasta virtual. A informação também foi emitida pelo Brasil de Fato, está também no portal da Transparência e foi confirmada pelo governo federal. Corrupção no INCRA, né? O Marconi Gonçalves, advogado, que comandou a superintendência lá do Instituto Nacional, né, de Colonização e Reforma Agrária, no Maranhão, entre novembro de 2021 e janeiro deste ano, contou em depoimento à Polícia Federal que recebeu um pedido de propina logo após tomar posse, né? Que seria um lobista e tal, né? E aí também querendo saber por que foi depositado 89 mil na conta da Micheque, né? E o Chico Rodrigues também foi pego com dinheiro nas nádegas. Primo dos filhos de Bolsonaro pede demissão do gabinete de Chico Rodrigues após escândalo dele na cueca, né? A Polícia Federal também não pode investigar. Contratos assinados por Tarcísio do DENIT durante a gestão de também entraram na mira da Polícia Federal. E assim, camaradas, tem muita coisa, né? Enfim. Olha só, de negociar $1 por propina em 400 milhões de doses da Covaxin. Não existia 1 milhão de doses para vender em lugar nenhum no mundo. Algum picareta tentou vender, isso tenta vender. Tudo quanto é lugar tem picareta, né? E tiveram acesso a grandes pessoas, né? Um Braga Neto, né? Enfim. Né? E o ministro da Infraestrutura, que é citado na investigação da PF sobre corrupção, né, do DENIT, né? Como já falamos, né? Entendeu? Então, vamos lá. Aqui em Manaus com o Omar Aziz, né? E logo na saúde, né? Não é a primeira vez. Ele já está acusado aqui, muito tempo atrás, de desviar 260 milhões de reais. Esse que se arvora em defender os a questão defender o povo da Amazônia. Há pouco tempo fez uma festa, negócio do IPI. O Bolsonaro quer acabar com o emprego em Manaus. Pronto, outra coisa. A questão do Omar Aziz, ele rebateu a publicação e afirmou que a emenda proposta por ele era para facilitar e agilizar a compra da vacina e salvar vidas brasileiras, não para o governo federal fazer rifa de propina, está ficando comprovado pelas denúncias, né, que estavam ali pipocando pelas mídias, né? Então, fizeram com vocês, bandidos. Né? Então, realmente, picareta tem em todo lugar. Tem aí do seu lado, né? Tem seus filhos, né? Tem muito desonesto, né? Entendeu? Então, assim, e o IPI, ele ampliou o corte para 35%, mas deixou de fora a TV, celular e motocicleta. Então, ou seja, a Zona Franca de Manaus ia sofrer muito.
né? Então, a bancada Amazonas do Senado se manifestou ao longo dessa semana, que foi decretado aí, né, por esse vagabundo, né, na avaliação dos senadores, prejudicavam a Zona Franca de Manaus, né? A ZFN, ou seja, um dos decretos reduziu o imposto sobre produtos industrializados, né, que é o IPI, em até 35%, e outro acabou com incentivo a empresas que produziam, né, concentrados na fabricação de bebidas, também na Zona Franca de Manaus. As reduções são alvo de questionamento no Supremo, né, que já suspendeu em caráter liminar. E aí ele vai dizer que foi, né, o Xandão, né, porque se fosse os dois lá, né, Carlos, o Kaká, né, o Carlos com K lá, e o outro lá que entrou, né, o evangélico, né, lógico que, né, está pagando eles também, e aí lógico que eles não iam, né, deixar, né. Mentiroso! Diminuir imposto no Brasil é mentiroso. acabar com o emprego aqui. Nós cortamos 25%. Isso é mentiroso, Não rapaz. vai prejudicar em nada, Manaus. Vai não. Manaus não tem nada a ver com o IPI. Tem não. O que ele queria é que os preços aqui fossem sempre bem mais baratos. Além como ele mente, cara. Vai ficar um pouco mais barato. Não vai haver desemprego aqui. Não vai. E a ação ganha lá no Supremo, liminar, só ganhou porque caiu na mão do Alexandre de Moraes. Qualquer coisa, se entrar, caiu no colo do Alexandre de Moraes, ele dá contra mim. Não é prejudica eu, prejudica o Brasil. O que nós queremos é a redução de 25% no IPI. É a reindustrialização do Brasil. Todo mundo vai pagar produtos mais baratos. Se a solução para ajudar Manaus é aumentar o imposto do Brasil, é essa a solução? Não. E é mentirosa o que o Mara às vezes diz, dizendo que vai destruir tantos mil empregos aqui na região. Não é. Vai, mentiroso. A Zona Franca de Manaus, que foi criação do governo militar, né? Juscelino Kubitschek, ainda no governo dele, na Lei 3.173, em 6 de junho de 1957, criou a Zona Franca na cidade de Manaus, que na verdade somente foi efetivada 10 anos depois, com o decreto de lei, acho que é 288, se não me engano, que alterou aí também e regulamentou a lei anterior e ainda aumentou os limites para além da cidade de Manaus, né? Porque tem Manaus, Zona Franca de Manaus, mas vai para outras regiões também, tá? Então, adentro aí, tá, meu camarada? Uma das emendas que renovou, primeiro era um projeto dele que renovou a validade da Zona Franca, foi meu lá atrás, enquanto era deputado federal. Presidente, existe um interesse de um grupo Mente. já de olho na Petrobras, na privatização. Olha, a privatização da Petrobras, se é tudo certo, vai 4 anos. Logicamente que vai ser um negócio complicado. Agora, que não pode a Petrobras ser uma semi-estatal, né, e com um monopólio no Brasil. Aí não dá. Eles decidem lá, vou aumentar hoje à noite o dia. Esse aumenta o dia hoje à noite. Não quer nem saber. Olha, a Agência Nacional de Saúde aumentou os planos de saúde agora. A gente entrou em contato com parlamentares, uma parlamentar lá do Espírito Santo, a senhora Manato, entrou com um projeto aqui legislativo para tornar assim, fez aumentar 15% o plano de saúde. Eu tinha que falar um palavrão aqui, não vou falar. Não é justo. Mas passa lá pela ANS. A Petrobras não passa por mim. Não. Ai, como mente. Tudo isso aí você poderia resolver, cara. Entendeu? Entrar na miséria hoje por causa de você. Por causa do Tchutchuca. É que você é marionete do Tchutchuca, né? Essa é a verdade, né? O Tchutchuca é liberal, né? Os bancos gostam, o capital gosta, né? Porque se ele não fosse liberal, você não caiu ainda também, além de você estar pagando lira, né? É porque o capital não sabe como é que é essa pilha é liberal, é de direita, né? O índio lá, né? O Mourão, né? Também que matou várias pessoas, enfim, também não sabe, né, como é que ele é, né, a postura dele e tal, mas você é marionete, né, então, né, enfim. Não passa por mim, ela é praticamente autônoma, a Petrobras, que nós estamos Mentira. tentando fazer agora, né, via o Ministério das Minas e Energia, que foi trocado o ministro. Ele quer colocar um novo presidente da Petrobras, a botar uma nova diretoria, para que os números da Petrobras sejam expostos à opinião pública, e não ser praticamente uma caixa preta como é hoje em dia. A saída do Dória da disputa presidencial gerou alguma coisa? Aí passa aqui, senão a gente não termina esse negócio, que é puxar saco. China Coronavac. Não vem da China? O que está acontecendo com a China agora? Uma epidemia de coronavírus. Ué, o chinês não foi vacinado? Mentiroso, mas mente. Ou se foi com a vacina? Graças ao Dória, porque senão, e sua mãe tomou, cara. E sua mãe morreu? Sua mãe tomou, cara, o Coronavac.
entendeu? Muita gente tomou e hoje é provado. Se não adiantasse, estaria morrendo muito mais gente ainda, normal. Mas esse cara com uma semente, cara. Pelo amor de Deus. Da vacina. Não sabemos disso. Tentou se cacifar em cima de uma vacina e não conseguiu. É o estado que mais fechou no Brasil. E é o que tem o maior número de mortes por 100 mil habitantes. A gente via cenas terríveis, soldando porta de metal de comércio, prendendo gente em praça pública, caçando surfista na praia. Mas é lógico, o marginal, né, que está à margem da lei, marginal. É lei tem que ser cumprida. Você não gosta de cumprir lei, né? É lei para ser cumprida, entendeu? Porra, para salvar as vidas das pessoas. Porra, é uma epidemia, burro. Praia, fica em casa. Eu sempre falei, o vírus veio para ficar. Hoje é uma verdade, infelizmente é uma verdade. E devemos salvar vidas e empregos. Medida do lockdown, estudo de fora do Brasil, dizem claramente que não salvou vidas. Mentiroso. Por que Manaus morreu gente? Então Manaus não tinha morrido gente, ô seu animal. Cara, dá uma raiva desse cara. Por que Manaus não morreu gente, cara? Ninguém ficou em casa em Manaus. Por que morreu gente em Manaus? Vocês quiseram fazer negócio de boiada, cara. Serviu para dar uma pancada na economia. Tem país aí que foi quase a lona. E também diminui muito a questão do aprendizado no Brasil. Hoje o mundo todo diz que quem fechou, o Brasil fechou praticamente 2 anos as escolas aqui. Esse pacto vai levar 20 anos para recuperar. Remoto, cara. Pelo amor de Deus. Te pergunto, as universidades federais fecharam? Fecharam, né? Pergunta se as universidades, entre aspas, as academias militares fecharam. Nenhuma fechou porque eu não deixei fechar. Algum cadete morreu? Ninguém morreu. Mentiroso. Força Armada tiveram 50 mil casos de Covid e ao menos 88 mortes entre militares da ativa. Mentiroso. Canalha. Mentiroso. Tem que enfrentar esse problema. Tem que enfrentar essa forma. O Auxílio Brasil agora é permanente. No Amazonas são quantos beneficiados? O senhor tem esse número? No total são 18 milhões no Brasil. Milhões. Presidente, ano de eleição, ano de campanha. Isso, gastando bastante. Por todo o Brasil. Motociata, gastando milhões. Por si só, dizem tudo. Pessoas que participam da motociata. A motociata, né, que é bancado, né, por nós, né, por vocês, né, já custaram menos 5 milhões. 5 milhões, né, dos cofres públicos, tá? E é fake news, que diz que foi a maior do mundo. Pelo amor de Deus, tá caindo cada vez mais gente morrendo, como tá morrendo na Bahia, na enchente, e ele andando de moto. Pra você ver o nível do cara. Tivemos agora a maior do mundo, informações que a imprensa começa a dizer lá fora, não tem como esconder, não tem como negar. Ganha dinheiro pra mentir com ele. O senhor faz, são de grande proporção. E me perguntam diariamente, a pergunta é, Siqueira, mas o Lula não está em primeiro lugar na pesquisa? E eu fico sempre, eu digo, olha, eu nunca acreditei em pesquisa na minha vida. Eu nunca acreditei. Até porque eu nunca fui pesquisado. Ainda bem, então, né? Já me deixa um pé atrás. E o meu elenco aqui, a gente conversa muito nos bastidores. Passou alguma pesquisa por você já? Tal, eu nunca vi. Tem uma delação do Palocci que ele diz que o PT comprava pesquisas. O Palocci, né, delegado da PF, mostra que a delação de Palocci foi inventada, 16 de agosto de 2020, também tem a referência. A PF conclui que a delação de Palocci não tem provas sobre Lula, né, e o BTG. Então, ou seja, confiar no Palocci é terrível, né? Terrível. Para divulgar apenas o que interessava para ele. Ou potencializava números de pesquisa. Essa é uma realidade. Diz aí o Datafolha, que diz que ele tem 45%, eu abaixo de 30%, ele tinha que fazer uma motociata. Cara, 30 acho muito, você é pra estar com 2, cara. Porque que gente que você matou, o desastre que tá hoje o país. Manaus, a Boa Vista. Cheio de gente aí.
ele não consegue sair à rua para tomar a Coca-Cola, né? O Lula foi ovacionado em BH e manda recado a Bolsonaro: você tem medo de perder as eleições e ser preso. Não adianta desconfiar das urnas, você tem medo de perder as eleições e ser preso, né? Afirmou o ex-presidente durante o evento da capital mineira, isso 9 de maio. Lula aparece na capa da Time, Bolsonaro e Bolsonaro fica nervoso. E ele também foi ovacionado na Bahia, né? Manaus, no Parlamento Europeu, no Lollapalooza, né? Tem vários artistas aí ovacionando em shows, né? Então a gente vê que é mentiroso. Você que sai aí, tá? Estão chamando você aí de bandido, de ladrão. E não é bem isso. Quando você fala no público cristão, ele defende abertamente a questão do aborto. Ele diz que vai botar nos seus devidos lugares padres e pastores. Tá? Olha, muita mentira, mas deveria colocar, porque pastores, né, e padres não tem que misturar, não tem que estar em governo, não tem que estar... cada um no seu quadrado. Não tem que estar em nome de Deus, em nome de Jesus, e não sei o quê, e o povo acreditando em vocês. Porque se você é de Deus, você não pode dizer a vacina na casa da tua mãe. Você não pode xingar como você xingou jornalistas, mulheres, né? Você não pode. Se você é de Deus, entendo isso, cara. Né? Então, tudo que é de Deus, né? A Flor de Lis também era de Deus. Né? O Cunha também era de Deus. Né? Eles falavam, tal. Enfim. Ele defende a ideologia de gênero. Outra falácia da direita. A ideologia de gênero é um termo inventado por preconceituosos, feito você, que não aceitam a diversidade do comportamento sexual humano. Aí inventa essas coisas. Entendeu? Porque você não quer que tenha homossexual, você não quer que tenha as mulheres... né? Não quer. Os nossos filhos de 5, 6 anos de idade têm que ser ensinados para a escola e vinha sendo ensinado no governo deles. O menino não é menino, pode ser menina. Vinha ensinando, né? Dizia, olha, você não é menino, não é menina, tá? Onde tem isso, cara? Mostra as provas, entendeu? Onde? Eu procurei, não achei nenhum isso, cara. Eu nunca vi, né? Se o professor foi lá na escola, eu nunca vi isso, de dizer que você não é menina, que você é menina. Mentiroso. Agora, a polícia, né, de vocês aí, né? Do Exército, né? E a reportagem saiu, que vocês é que fazem ideologia, né? Vocês que pregam violência, pregam, né, várias coisas. Então isso tudo, não tem como esse cara ter tudo isso de pesquisa, de número. Ele diz que vai recolher as armas fechar os clubes, né? Fechar os clubes, tá? Ele diz que vai reatar o Cuba e vai voltar. Mentira. Da questão de Cuba, eu vou falar, mentira. Das armas, ele falou que é fechar a academia de tiro, menos armas e mais livros, mais bibliotecas. Isso é lindo, maravilhoso. Né? Questão de arma, meu camarada, quem tem que estar armado é a polícia, não o cidadão. O cidadão de bem, ele vira cidadão de bem quando ele não tem arma. Quando ele tem arma, ele vira cidadão de mal, porque ele vai matar. A arma é para matar. Ponto. Vai emprestar dinheiro via BNDES para ditaduras? Mentira. Tá lembrando, é mentiroso. O BNDES, meus camaradas, não deu dinheiro lá para fora. Tá? Não existe pegar, tá, dinheiro e dar para Cuba. Não existe isso. Não tem como você não tem poder, eu não tenho esse poder. Tá? E faz um contrato. O que é isto? Vai empresas daqui fazer lá. Certo? Trabalhar lá. Empresas daqui. O dinheiro vai para as empresas daqui poderem fazer o que tem que ser feito lá. Não é dar dinheiro para lá. Mentiroso, certo? Tá? Então, em primeiro lugar, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, né, o BNDES, não financia governos e nem empresas desses países. Entendeu? O BNDES financia empresas brasileiras. O Porto de Mariel, em Cuba, por exemplo, não recebeu financiamento estatal brasileiro. Foram 400 empresas, tá, brasileiras contratadas pelo governo cubano para realizar o empreendimento. O que fez o banco foi emprestar, financiar para empresas com papel de qualquer banco de investimento estatal. Em todos os países do mundo fazem isso. Faz isso, cara. Entendeu? Então essas empresas contratadas forneceram equipamentos para a construção do porto, ou seja, tá? Então geraram emprego aqui e ainda foram exportados.
O que significa que ajudaram a nossa balança comercial gerando dólares para o nosso caixa. Entendeu? Então, e lembrando que a Petrobras, né? Vamos falar aqui, vai falar Petrobras. Até o final do ano que vem, nós teremos pago a Venezuela, pela Venezuela, que a Venezuela tem um empréstimo BNDES e não houve compromisso. O avalista somos nós, povo brasileiro. A dívida, nós vamos pagar 1 bilhão e 60 milhões de dólares. Ou seja, até o final do ano que vem, nós, via FAT, que é o Fundo de Apoio ao Trabalhador, que é o dinheiro do trabalhador, vai pagar para o BNDES 5 bilhões de reais. Procurei, não achei nada disso. Você sabe qual foi o endividamento da Petrobras entre 2003 até 2015, entre Lula e a Dilma? 900 bilhões de reais. Outra mentira. Petrobras valia 14,4 bilhões em 2002, antes de Lula. Em 2014, ela ficou avaliada em 214 bilhões de dólares. Mentiroso. Você não consegue imaginar. Mas vamos dar uma arrumada aqui. Transposição do São Francisco que eles não fizeram. Mentiroso. O ex-presidente Lula teve a coragem histórica de iniciar um projeto de integração de São Francisco que estava há 170 anos no papel, né? O governo de Lula e Dilma Rousseff foram responsáveis pela execução de 88% das obras do empreendimento. Lembrando que não é obra simples, né? Então teve que desapropriar, então fazendeiros, né, do negócio não queria, né, desapropriar, passava por coisa, e depois via que isso é beneficiar os fazendeiros, o povo não, então tem uma série de fatores, não é um projeto simples, né? Então 88% com Lula e Dilma foram entregues, 5% com Temerzinho, Bandidinho, e 7% com você. É mentiroso. E isto tá no site oficial do governo, cara. O gasto até o momento, 15 bilhões de reais. Só o endividamento da Petrobras, que veio de desvios, de roubo, daria para você fazer 60 vezes a transposição do Rio São Francisco. Mais ainda, eu tenho comigo aqui. Mas mente, tem? Cadê? Mostra. Dos Correios. Mostra, cara. 512 reais numa cota extra para o fundo de pensão deles, que é o tal do Postales, até 2030, para poder tapar o roubo do roubado do fundo de pensão da Petrobras. A mesma coisa do fundo de pensão da Caixa Econômica Federal. Lembrando que, né, a BNDES exporta, tá, bens e serviços, tá certo? Para engenharia. Então, a Petros, que está falando aí, é um fundo de pensão no Brasil, que foi em 1970, tá, com um investimento de 101 bilhões em setembro de 2021. Então, dinheiro tem. Então, não estou entendendo. Nós temos dívidas não pagando na Petrobras, o desviado, foram 45 bilhões de reais. Do BNDES, 400 bilhões de reais. Eu fico pensando agora, me perdoe, presidente, onde é que estava essa imprensa toda que fiscaliza tão bem hoje o governo do senhor e outros? Onde é que estava essa imprensa na época que não revelava tanto desvio, tanta coisa torta? A Globo passava 36 horas por dia mentindo, né? Falando do Lula, que o PT é uma maior organização criminosa, aquele negócio todo, porque queria que fosse o Alckmin. Né? Aí, uma fakeada, não sabia que esse energúmeno ia entrar. Esse não, né? O outro lá. Entendeu? Com, né? Luiz Bonaparte, né? Bem parecido, né? Então, assim, a imprensa estava fazendo seu papel. Né? Hoje, né, com você, bandidinho, ganhou 120 mil de cachê, dinheiro público, para mentir. Né? E aí vamos lá. Bolsonaro pagou 4,3 milhões para apresentadores sertanejos, influencers, fazer propaganda. Né? A lista é grande, os agraciados com dinheiro público. Né? Sem falar, né, da gestão de 2019 e 2020, né? Cantores Simone e Simaria, sei lá, esse negócio aí, ganharam 1 milhão. Os apresentadores da Record, César Filho, 569 mil reais. Ana Hickman, 357 mil reais. O jornalista da Band, José Luiz da Atran, ganhou 174 mil reais. E o da Rede TV, esse aqui, Bandidinho, 120 mil. Né? Entendeu? Então ainda teve outros nomes da lista, né? Como não tão conhecidos, né? Ticiane Pinheiro, Tino Júnior, Marcos Mignon, Milton Neves, Cátia Fonseca,
E também não há registro de pagamentos para a TV Globo ou para alguns apresentadores e jornalistas da Globo. Interessante isso, né, que era líder em audiência no país, mas vendo essa entrada, né, pelo Bolsonaro, porque ela também não presta da Globo, mas está mostrando os podres, né, do maior esgoto humano que a gente já viu nessa face da Terra, né? Entendeu? Então aí dinheiro foi pago para radialista do Brasil, as influências, né? Tratamento precoce, né? Para ficar falando da mentira, que também precoce era bom, cloroquina, que não sei o que, né? 746 mil foi direcionado para uma campanha chamada Cuidado Precoce, né? Que é um charlatanismo, né? Porque o negócio não funciona, né? Entendeu? Então, desse montante, 352 mil foram destinados a influenciadores digitais e 247 mil para radialista, né? Então, né? E foram agronegócio, né? Esses shows aí, esse escândalo, né? Que também já fiz um vídeo sobre isso. O agronegócio é sertanejo, depois de uma assistam. E vamos lá, vamos terminar isso aqui, que vai ficar gigantesco, né? Já tá grande. Da propaganda oficial do governo. Tava quase 2 bilhões. Não seria uma forma legal das motos serem apreendidas assim numa grande. E, inclusive, gente, desculpa. Estamos recebendo hoje também, pela primeira vez aqui. Olha, ela, a dona da rachadinha. Não, rachadinha não, rachadinha é assim. Eu digo na cara, né? Tá feliz da vida, lógico, né? Aí, ó, cheio de dinheiro. Ai, a cara dela. Obrigado. Cheio de dinheiro. Eu digo na cara, você sabe. Quer saber, cadê? E foi 89 mil, mas teve mais, viu? Não é verdade? Já falei, né? Camaradas, é isso, né? Senão fica muito extenso isso aqui. Infelizmente, é o maior bandido, né, que este país já viu. Né? Infelizmente, aí tá acabando, tá chegando a hora dele para ir para Bangu 8, se Deus quiser. Né? Em nome de Jesus, né? Como eles falam. E é a sofrência, cara, né? Estamos sofrendo. Mas é isso, camaradas. Então, curtam, compartilhem este vídeo, né, para as pessoas verem de fato como esse cara é mentiroso. Tá? Ele mente brincando, é um canalha. Tá? Então, a todos aí, né? Acorde, lute, compartilhe, tá? E faça, porque vocês sabem que, né, se vocês não compartilharem, curtirem, não vai. Então, muito obrigado e até a outra. Acorde e lute.